oi, oi, eu sou a Polly, do Ateliê da Polly, e esse é o meu canal, seja bem-vindo. Estou aqui para mostrar essa linda peça que faz parte do pacote de encadernação especial da coleção Loli Girls, lançada pela Tita Estúdio Criativo. Essa peça, nós colocamos o nome dela de Caderno Bag em disco. Como vocês podem ver, é um caderno em disco, que tem uma alça que você pode carregar por aí como se fosse uma bolsinha. E ela fica super linda, super charmosa e estilosa. Vamos lá fazer comigo? Primeiramente, quero mostrar a vocês o material. Para a alça, eu utilizei esses elos, né, que formam essa corrente, junto com esses mosquetões que vão na ponta para prender nos discos. Os discos são esses de 24 milímetros, lá da Aplique-me com Amor. Utilizei também um suporte para caneta e uma caneta. Utilizei o Polacil, já está passado aí na plastificadora, né? Ele já foi colado uma parte na outra. 2 pedaços de papelão tamanho A5. O miolo também tamanho A5, que vai a arte para vocês imprimirem. Eu fiz a impressão no papel 90 gramas. O papel gloss adesivo, eu imprimi as artes para capa, contracapa e guardas. Vamos lá montar. Primeiramente, quero fazer a laminação dessa capa, né? Eu estou utilizando o vinil transparente fosco. E o papel que eu fiz a impressão é o gloss adesivo 130 gramas. Então, eu faço a laminação aí para proteger essa impressão, com o auxílio, né, de uma espátula de feltro para poder fixar bem esse vinil na nossa arte. E agora eu estou fazendo o refile dessa arte para que ela possa ser colada na nossa capa. Como vocês podem ver, com régua e estilete, eu removo toda essa parte branca da capa, contracapa e também as duas guardas que serão utilizadas. Vamos agora fazer essa parte transparente que vai ser o encaixe para os discos. Para fazer essa daí, eu utilizei o Polacil, eu passei ele na laminadora, né, na plastificadora, unindo as duas partes do Polacil e ele ficou assim, bem firme. Então, eu vou cortar 2 tiras, medindo 21 centímetros por 4 centímetros de largura. Essas duas aí que vocês estão vendo. É com elas que eu vou fazer a perfuração para encaixar os discos na capa. Porque a capa em papelão roller, papelão cinza, não dá certo, né, encaixar os discos. E aí, vocês estão vendo o tamanho que ela vai ficar na capa para poder encaixar os nossos discos, tá bom? Então, eu cortei na medida que falei, 21 centímetros por 4 centímetros. Vou arredondar um dos lados desse aplique, né, de Polacil, para dar esse acabamento arredondado na pontinha que vai ficar exposta. A tesoura aí ajuda a fazer o acabamento. Eu faço nessas duas partes, né, só de um lado desse aplique de Polacil, tá bom? Então, aí, ó, eu corto com a tesoura, se ficar algum pedacinho. Ele vai ser perfurado para poder ser colado na capa e assim encaixarmos os nossos discos. A minha perfuradora de discos é a Decinte Cogumelo, né? Como essas que vocês estão vendo. Eu peguei uma folha de papel sulfite e dobrei ao meio para centralizar, porque a medida da folha é a mesma medida do Polacil que eu vou utilizar. Então, aí eu coloquei centralizado, fiz os 4 furos com a Decinte. Depois, coloquei na reguinha do lado, fiz mais 2 furos, virei a folha, prendi na reguinha de novo e cortei mais 2 furos, ó. E ela tá bem centralizada. Eu vou repetir o processo com o outro lado do Polacil. Então, eu coloco ele bem rente com a folha, centralizo lá na Decinte, furo 4 furos, aí vou lá, marco na reguinha, né, nesse gabarito, furo 2, viro a folha e furo mais 2, formando assim a nossa aba de Polacil com 8 furos, que vai ser justamente a quantidade de furos que vai ter no nosso miolo. E aí, elas duas estão prontas, tá bom? Então, agora vamos fazer a parte de empastamento da nossa capa.
Eu removi o line da capa, coloquei o papelão cinza. Esse papelão cinza mede 21,5 por 15,5, é o tamanho de uma capa A5 tradicional. Tô fazendo aí o recorte das pontinhas, né, desse papel, para poder então virar as abas, colando elas na capa do papelão cinza. Amasso o cantinho para dar o acabamento bem legal na nossa peça, e aí está feito o empastamento da primeira parte, da contracapa. Vou colar agora essa nossa lateral, né, de polacil, que é o encaixe para os discos. Eu vou utilizar a fita dupla face, colo a fita dupla face no polacil, removo o line dela, aí meço bem direitinho, centralizo na nossa capa de papelão e colo, né? Com o auxílio da base de corte ou de uma régua, você vai centralizar e colar ela bem no lugar certinho, para ficar tudo na mesma medida. Aí agora eu faço a mesma coisa com a capa. Colo o polacil, né? Faço o empastamento da capa, depois colo o polacil. E agora, para dar o acabamento, eu vou colar as duas guardas. A guarda vai esconder esse acabamento aí, onde fica mostrando o polacil, tá certo? A guarda tem a medida de 15 por 21. Eu cortei ela, né? A arte foi laminada também, para ter uma durabilidade maior. E aí, com a ajuda da espátula de feltro, eu vou colando essa guarda e faço assim o acabamento da capa e contracapa do nosso caderno bag, que já está ficando super colorido e super lindo. Este caderno tem várias capas para vocês poderem escolher. Nesse vídeo, vocês estão conhecendo duas capas. Essa capa florida e a capa daquele primeiro caderno que eu mostrei, que tinha o rostinho do smiley no centro. Aí estão as duas capas prontas com o aplique de polacil para encaixar os discos. Vamos colocá-los agora? Eles têm a medida de 24 milímetros e esses daí são lá da Aplique-me com Amor. Ah, gente, é importante dizer que os discos para esse projeto, ele tem que possuir uma perfuração central, porque é nessa perfuração que iremos encaixar o mosquetão da nossa alça. A alça que vai transformar o nosso caderno numa linda bag. E aí eu vou encaixando os furinhos cogumelo, né, dentro dos discos respectivos. São 8 discos. Eu intercalei as cores para combinar com a arte que foi feita esse caderno. Olha como ficou lindo, bem colorido. E agora vamos perfurar o miolo. Esse miolo foi impresso no papel 90 gramas. Eu fiz a impressão de 80 folhas no papel 80 gramas. E agora eu vou perfurar do mesmo jeito que eu perfurei aquela aba em polacil. Eu coloco a folha, que é o gabarito, na frente. Ela está com um vinco no meio. Nesse vinco me dá o centro da nossa folha. Então, eu faço 4 furos, puxo a folha, faço 2, e depois eu viro a folha e faço mais 2, completando assim os 8 furos do nosso miolo. E eu vou seguindo esse mesmo processo com as outras folhas, até terminar todo esse bloco aí do miolo. Faço o furo centralizado, os 4 furos, né? Depois furo 2 numa ponta, viro e furo mais 2 do outro lado. Esse gabarito da Desiste tem essa trava do lado, que ela nos ajuda a fazer o furo bem correto, né? Porque ela prende justamente no último furo que foi feito do projeto. Ó, eu vou furar 4, aí fasto, prendo com essa travazinha aí, furo, prendo de novo e furo mais 2. E aí está finalizado a parte de perfuração do nosso miolo para o nosso caderno bag, tá bom? Olha aí eu mostrando. E agora é hora de encaixar todo o miolo nos nossos discos. Então, essa é a parte mais satisfatória, né? Que nós vamos encaixando o miolo que está perfurado dentro de cada disco correspondente, formando assim o nosso caderno bag. Com muita calma, vou colocando aos poucos, até completar todas as folhas. Como eu disse antes, eu fiz a impressão de 80 folhas para o miolo desse caderno. Tamanho A5, tá, gente? O padrão dela é A5. Para o acabamento do nosso caderno, vou colocar agora um elástico, que ele vai ajudar a prender a nossa capa.
O elástico é aquele elástico chato de 7 milímetros. E para prendê-lo, eu fiz um furo com a crope na contracapa do caderno. Encaixo o elástico e com o ilhóis eu faço essa pressão com a crope e prendo ele, né? Numa ponta e na outra. Eu regulo o tamanho do elástico para não ficar nem muito folgado e nem muito apertado no caderno. Coloco outro ilhóis, prendo com a crope e assim está colocado o nosso elástico, que está combinando com o projeto que foi proposto aqui hoje, né? Hora agora de colar o suporte da caneta. Esse suporte fica bem nesse espaço aí que está sobrando. Eu colo com a cola instantânea, essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Deixo ele secar para só depois eu poder colocar a caneta, tá? É importante deixar ele secar. Vou agora mostrar para vocês como colocar a alça. A alça, como eu disse, é feita com esses elos plásticos e 2 mosquetões. Eles são colocados com essa argolinha de metal. Então, eu abro o mosquetão e encaixo no centro desse disco, ó. Fazendo assim com que ele fique preso. Regulo bem a alça para ela não ficar torcida. E prendo do outro lado com outro mosquetão. E assim está linda e pronta nosso caderno bag, né? Vou colocar agora a caneta para finalizar o projeto e dizer a vocês que eu estou apaixonada nessa peça. Essa estampa com essas flores ficou super linda. Na realidade, a gente fica na dúvida. Qual a que vocês gostaram mais? Essa que tem as flores ou essa outra que tem um smiley com as letrinhas coloridas? Todas estão lindas, né? Então, espero que vocês possam produzir esse caderno de disco com alça e saiam por aí esbanjando charme e vendendo para as meninas que gostam de estilo, né? As estilosas. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por ter adquirido esse pacote e uma linda produção para vocês. É o que deseja Polly e toda a equipe da Tita Estúdio Criativo. Beijo!